do falecimento do vocalista do grupo Molejo, o Anderson Leonardo, né? Ele faleceu no último dia 26 de abril e o que foi revelado pela família, né, e os amigos ali para a imprensa, para a mídia de um modo geral, é que ele foi em consequência de complicações de um câncer inguinal. Como não sabemos o que é isso e a chance da gente debater também com você, teleouvinte aqui do Jornal da Mix, trouxemos a especialista, a médica oncologista, a doutora Berta Mendes, para falar também sobre esse caso. Que sintomas, né, o câncer inguinal provoca na pessoa? Muito bom dia. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Obrigada pela oportunidade. Primeiro a gente precisa falar o que é a região inguinal, né? A região inguinal é a região da virilha. Essa região que fica entre a nossa parte perineal, onde ficam os órgãos sexuais, o pênis, a bolsa escrotal e a vulva na mulher, e a raiz da coxa. Então, essa região que fica nessa região. É muito importante a gente saber que não é todo carocinho que aparece ali que vai ser câncer. É até bem comum a gente ter landrinhas, linfonodos nessa região. Porque toda inflamação, toda infecção dessa região perineal, um pelinho encravado, até uma feridinha no pé, um bife na unha, pode dar um linfonodo inguinal. Então, eu queria dar esse alerta porque essa semana muitos pacientes ligaram preocupados com landrinhas que palparam. É claro que se for uma coisa que está aumentando, precisa realmente procurar um médico, mas as landrinhas que têm a consistência de borracha e que são pequenininhas, aquela consistência de borracha meio firmezinha, mas não muito dura, e pequenas, elas são normais. É sob a pele? É embaixo da pele, Da exatamente. pele. Embaixo da pele é um carocinho. Que E a pessoa causa dor? palpa. Dependendo causa, se for uma inflamação, uma coisa infecciosa, vai realmente doer. Normalmente no câncer, inicialmente não dói, né? Então, o câncer inguinal, na maior parte das vezes, não é dali daquela região. Na verdade, é uma metástase, é um filhotinho de um câncer em alguma região dessa área perineal, do órgão sexual, da região anal ou até mesmo da perna, que vai ter um filhotinho nessa landra. Então, a maior parte das vezes é isso que acontece. Então, o tumor primário não inicia ali? Normalmente não inicia ali. A gente tem alguns tumores que podem nascer do próprio gânglio linfático, da própria landra, que é o linfoma, que é um câncer que pode acontecer, acomete os gânglios linfáticos, é um câncer altamente curável, então também é um linfonodo que vai aumentando, é uma landra que vai aumentando, fica endurecida, a pessoa procura o médico e faz um diagnóstico através de uma biópsia. Mas a maior parte das vezes, o mais comum é um câncer de outra área, dessa área perineal, que manda um filhotinho para essa região inguinal. Doutora, pessoas que têm muita inflamação nessa área estão mais sujeitas, devem ligar mais o sinal de alerta? Sim, principalmente no caso do câncer de pênis, né? O câncer de pênis, ele está extremamente ligado à dificuldade de higiene do órgão. Então, no caso do câncer de pênis, sim, infecções, feridinhas, precisam ser realmente avaliadas pelo médico, primeiro o clínico, que o paciente tiver acesso, e o urologista, de preferência, para fazer uma biópsia e avaliar, porque sim, o câncer de pênis, ele tem essa questão com a infecção, com aquela infecção crônica. Há uma questão em relação ao pênis masculino, né? Claro, pênis masculino, ao pênis, que é sobre a pele, né? Que cobre o pênis ali em algum momento da vida e acaba sendo um ponto ali de acúmulo de sujeira, né? Quando esse prepúcio ele não é ali totalmente descoberto ao longo do tempo, há uma exigência maior de atenção com essa higienização. Ela deve ocorrer de forma especial ou apenas o próprio banho, durante o banho ali com um sabonete, ou tem alguma observação especial para evitar qualquer tipo de situação que leve a um câncer de pênis? O câncer de pênis tem relação sim com a questão de ensinar desde criança a exposição da glande, né? Descer aquela pelinha, a fimose, e sempre fazer a higiene da região logo abaixo da glande, que fica um sulcozinho, uma depressão que existe, que ali acumula secreção. E muitas vezes a feridinha começa ali. Então, não precisa de uma coisa especial, mas precisa que esteja ensinando a criança para que ela chegue na fase adulta sabendo fazer a higiene, e sempre após a relação sexual também é indicado fazer a higiene, lavar com água e sabão e expor a glande. Doutora, é um câncer que evolui rápido? Os cânceres de linfonodos, a partir de linfonodos? O câncer no linfonodo, ele vai evoluir rápido porque ele já é uma metástase, como a gente conversou na maior parte das vezes. Então, é aquele gânglio que vai crescer rápido, nem sempre vai doer,
vai ficar endurecido e muitas vezes ele causa o edema da perna, porque nessa região passam vasos sanguíneos e passam os vasos linfáticos, né? Que é uma circulação acessória que a gente tem. Então a primeira coisa que acontece, ele às vezes comprime a veia, muitas vezes complica com trombose, que é comum o paciente fazer trombose, às vezes até embolia pulmonar, por conta da compressão da veia ali e a compressão dos linfáticos. Então, o paciente pode ter também como queixa não só o aumento da região inguinal, mas o aumento da perna. Em relação à idade, tem uma idade em que há manifestação maior desse tipo de câncer? Não, vai depender do câncer primário, né? Então, por exemplo, tumores de testículo, que também podem dar linfonodos inguinais e são altamente curáveis também, são tumores que nascem no testículo, acometem normalmente pessoas mais jovens. O câncer de pênis, ele também tem uma faixa etária intermediária. Ele normalmente é 40, 50 anos de idade, é a incidência maior. Câncer de canal anal também, 40, 50 anos. Então, assim, não tem uma idade específica, porque vai depender muito do tipo de tumor primário que a gente está falando. Então, a atenção que a gente está pedindo aqui para os ouvintes, teleouvintes que acompanham aqui a doutora Berta Mendes, médica oncologista, falando especialmente sobre a formação do câncer inguinal, é para atenção à formação de nódulo. Isso. Podemos resumir dessa forma? Um nódulo que não seja dessa consistência de borrachinha, que fique endurecido e aumente, ele precisa ser avaliado. O exame que a gente normalmente faz, vai para o médico, vai para o clínico, ele vai pedir um ultrassom, e esse ultrassom vai conseguir ver a característica do linfonodo e orientar a biópsia. A gente falou da particularidade de ser decorrência também da presença do câncer em outras partes, ali até dos órgãos sexuais. E citamos mais casos relacionados a homens. Em mulheres também é comum? Também. Em mulheres a gente pode ter o câncer da vulva, né, que é uma região, a parte externa, né, do órgão sexual feminino. A gente pode ter câncer de canal anal, o linfonodo inguinal, ele é um sítio comum de metástase do câncer do ânus, né, que tem uma relação com HPV, é importante. Alguns tumores de colo uterino também, numa fase um pouco mais avançada, também podem acometer o linfonodo inguinal. Pode ser que você que esteja aí acompanhando tenha essa dúvida que eu vou questionar a doutora Berta agora. Quais são os exames básicos e iniciais que compõem um check-up oncológico? Toda mulher tem que ter uma avaliação ginecológica, né? Então, aquela mulher é a avaliação ginecológica. E para o homem é a avaliação urológica. E principalmente se ele for jovem, porque nem sempre todo jovem vai ao urologista, tá fazendo a higiene do pênis, observando quando a gente toma banho. A pessoa tem que se conhecer, né? Isso a gente sempre explica, né? Essa educação do próprio corpo. Sentiu algum carocinho na região anal, diferente, um carocinho na região da vulva. No caso, a mulher fazer citologia todo ano, que é a orientação do Ministério, aí você consegue descobrir de uma fase mais precoce, sem estar ainda com o linfonodo inguinal até acometido. O que vai determinar a possibilidade de cura é o tempo e o grau, né, desse câncer, e o encaminhamento do tratamento vai seguir o que a gente já conhece, quimioterapia ou cirurgia, se for o caso. Como é que funciona? Exatamente. Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, melhor. Então, no caso do linfonodo inguinal, por exemplo, no caso de um tumor de pênis, ele já é um pouco mais avançado. Envolve a cirurgia no caso do pênis, faz-se a cirurgia no pênis, né, que às vezes precisa fazer completa ou parcial, e o esvaziamento inguinal, que é a retirada desses linfonodos. No caso do câncer de colo uterino, mais radioquímio. Vai depender de cada câncer. Testículo, mais quimioterapia, altamente curável. Linfoma, quimioterapia, altamente curável. Cada tratamento vai depender do primário que a gente está falando. A gente vinha acompanhando o caso do Anderson, do Grupo Molejo. Ele já vinha na luta contra a doença há algum tempo. A partir do diagnóstico de um tipo de câncer inguinal, por exemplo, qual a sobrevida de um paciente dependendo do estágio desse câncer? Então, depende do diagnóstico, né? Se for um tumor de testículo, o paciente tem um bom prognóstico, ele tem altas chances de cura, porque a quimioterapia é muito eficaz para câncer de testículo, linfoma também. No caso do câncer de pênis, se já tem o acometimento inguinal, o prognóstico já é um pouco pior. Então, a gente não sabe o primário, no caso dele, né? Não tem como supor, porque não foi revelado o primário. Mas, com certeza, já era um tumor mais avançado, até porque foi relativamente curto, né? O tempo de diagnóstico ao tempo do desfecho final.
Pois é, só um comunicador tocou nesse assunto, né, em relação ao músico, que foi o Datena, na Bandeirantes. E falou isso em relação à questão de ter nascido no pênis e ter, obviamente, essa referência em Guinal. E é como você estava explicando, né? É um tema que talvez as pessoas tenham algum tipo de tabu em abordar, e foi por isso que a gente quis trazer dentro desse horário, que é um horário que a gente tem um público masculino e feminino que nos acompanha muito, justamente para servir de alerta, né? E dizer que é fundamental que isso venha ocorrer, obviamente deixando de lado qualquer tipo de preconceito, porque estamos falando de saúde e a presença do especialista é quem vai poder fazer essa verificação. E pelo que a senhora coloca, o check-up anual ajuda a evitar muito essa situação, tanto para homens e mulheres. Ajuda muito, e no caso do homem, a observação, né? Ele conhecer o próprio órgão sexual dele, qualquer lesão pequena, procurar, porque menor é menos agressivo o tratamento, então não vai precisar fazer uma cirurgia de amputação de pênis, que é um extremo, né? Faz uma cirurgia tópica, uma retirada local e o paciente consegue viver a vida dele normal. Mas o diagnóstico precoce é muito importante. Aí, batemos um papo com a doutora Berta Mendes, médica oncologista. Volte sempre aqui com a gente, trazendo aqui informações, esclarecendo assuntos importantes relacionados ao câncer. E é sempre bom a gente trazer informação. Informação cura, né, doutora? Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a questão do tabu é muito importante a gente conversar. E qualquer pessoa que tiver dúvida, eu estou disponível no Instagram, né? @BertaBaeri. Podem perguntar qualquer dúvida. É isso aí. Agora 7h38. Tem recadinho? Não, agora é giro.